Boa tarde. Agora são 12 horas e 40 minutos no horário do Brasil. No destaque de hoje, nós vamos abordar sobre a atuação do juiz no processo penal, sua função, os limites de competência e a importância do princípio do juiz natural para a preservação da imparcialidade e da igualdade no sistema acusatório brasileiro. E você vai entender o que é a investidura do magistrado, como funciona o sistema acusatório e por que o princípio do juiz natural é uma das garantias fundamentais do processo legal. Isso e muito mais você acompanhará hoje no Jornal JM. E você irá acompanhar melhor sobre os tópicos abordados agora com a nossa repórter Rebeca, diretamente da Justiça Federal. Boa tarde, meninas. Muito obrigada pelas saudações. Estamos aqui diretamente da Justiça Federal para falar do sujeito mais importante do processo, o juiz. Mas por que o juiz é tão famoso no meio jurídico? Porque ele tem um papel de extrema relevância. Ele é responsável por aplicar a lei e por garantir que o processo seja justo. O juiz, ele atua como um sujeito imparcial, ou seja, não está do lado de ninguém, nem do mocinho, nem do vilão. Ele está acima das partes, compondo os interesses tanto do acusador quanto do acusado. Junto com o Ministério Público e o réu, o juiz ele forma o trio parada dura. Os demais sujeitos do processo, como os assistentes de acusação e os auxiliares de justiça, eles são considerados sujeitos secundários ou acessórios. De acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse dispositivo assegura que o Estado promoverá o trâmite processual por meio de uma autoridade judiciária que julgue os fatos com isonomia e sem sacrificar a verdade em razão de considerações particulares. Portanto, a autoridade deverá ser imparcial e previamente conhecida, de modo a não existir surpresas, sob pena de descaracterizar a essência do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Além disso, temos o princípio do impulso oficial, que estabelece que o juiz tem a responsabilidade de garantir o andamento regular do processo penal, promovendo o desenvolvimento dos atos processuais e assegurando sua continuidade, cabendo ao magistrado manter a ordem durante a realização desses atos. O princípio da identidade física do juiz garante que o mesmo magistrado que ouviu as testemunhas e analisou as provas seja quem dá a sentença. Isso traz mais coerência na decisão. Além disso, o juiz deve ser sempre imparcial, e se houver risco de favorecimento, a lei exige seu afastamento. O juiz ele deve ser imparcial, essa é a regra básica do processo. Mas se houver algum vínculo pessoal, no caso, como ser parente de uma das partes ou ter algum interesse no resultado, ele não pode julgar. E é isso que chamamos de impedimento do juiz. Nesses casos, ele é obrigado por lei a se afastar do processo. Vamos entender? Temos que entender o conceito de jurisdição, que é aplicar a lei ao caso concreto. Mas para exercer essa função, o juiz precisa de 3 atributos fundamentais: investidura, capacidade e imparcialidade. Vamos entender o que é cada uma delas. Investidura só entra no cargo com concurso público. Na capacidade, é uma técnica física e mental, que é presumida com a nomeação. Já na imparcialidade, ou seja, nada de vínculo com as partes no processo. Vamos ver cada caso em que o juiz está impedido. Esses casos estão previstos na lei. E atenção! É um rol fechado, chamado numerus clausus, ou seja, não dá para inventar motivo novo nem aplicar por analogia. Se o cônjuge, companheiro ou parente do juiz até o 3º grau estiver atuando no processo como advogado, promotor, perito ou até policial, já era, o juiz está impedido. Se houver causas de impedimento, o juiz tem que se declarar fora do processo. E se ele não fizer isso? Se ele não fizer isso, a parte interessada pode apresentar uma exceção de impedimento, como prevê o artigo 112 do Código de Processo Penal. Além do impedimento, temos também a suspensão, que ocorre quando há dúvida sobre a imparcialidade do juiz, com base em circunstâncias mais subjetivas, e que, embora juridicamente não impeçam o juiz, questiona sua imparcialidade dentro do processo. Por exemplo, se o juiz ele é amigo ou inimigo de uma das partes, se ele já ajudou alguma das partes ou se ele tem algum interesse dentro do processo. Mas espera aí, viu? Não vale criar briguinha com o juiz só para arrumar um motivo para suspensão, hein? Isso configura a criação proposital de animosidade por má fé. Por quê? Tanto impedimento quanto suspensão servem para uma coisa: proteger a imparcialidade do juiz dentro do processo.
Exatamente, Duda. Além disso, o juiz possui algumas proibições no exercício de seu cargo. Ele não pode ocupar outro cargo ou função pública, mesmo se estiver afastado. Mas tem uma exceção, que é dar aula. O magistério é permitido. E mais, se ele se aposentar ou pedir exoneração, ele só pode voltar a advogar no mesmo tribunal após 3 Agora, anos. vamos entender melhor o que acontece no tribunal do júri. Agora vamos lá. Imagina que o crime aconteceu, o réu tá lá todo nervoso, o juiz tá sério, o promotor tá querendo justiça, o advogado tá defendendo com garra. E quem decide o final dessa novela? Um grupo de pessoas comuns, tipo eu e você, que foram chamados para ser jurados e pensaram que só iam tomar um cafezinho no fórum. O tribunal do júri é isso, justiça feita por cidadãos que viram jurados por um dia, tipo um reality show. Só que o prêmio é a verdade, e talvez a liberdade de alguém. O famoso tribunal do júri é usado em crimes dolosos contra a vida, composto por um juiz de direito e 25 jurados, sorteados dentre cidadãos de notória idoneidade e maiores de 21 anos, e dentro deles 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença, que terão o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso atribuído a uma pessoa. O conselho de sentença decide pela condenação ou absolvição do réu, e o juiz proferirá a sentença de acordo com a vontade popular, ou seja, quem decide sobre o crime é o cidadão sob juramento. Essa decisão do jurado deve ser de acordo com sua consciência e não de acordo com a lei. Além do juiz, promotor e defensor, a gente também tem uma galera que atua nos bastidores do judiciário. Você já parou pra pensar quem é o cara que vai às 7 da manhã na sua porta e dizer: com licença, eu tenho um mandado de informação para você. É o oficial de justiça. E junto com ele tem o escrivão, o analista e o técnico. Os órgãos auxiliares podem ser permanentes ou eventuais. Os órgãos permanentes são aqueles que atuam em todos os processos em trâmite pelo juízo, como é o exemplo do escrivão ou do oficial de justiça. Já os eventuais, eles intervêm somente em alguns processos, nos quais realizarão tarefas especiais, como por exemplo os intérpretes e os peritos. Agora, quem é o escrivão? O escrivão é o auxiliar do juízo encarregado de chefiar o cartório, de documentar os atos processuais, inclusive participando de audiências ou designando escreventes para tal fim. Também é responsável por redigir ofícios, mandados e cartas precatórias. Sob a responsabilidade do escrivão oficial, os escreventes e auxiliares. O oficial de justiça é responsável por executar os atos externos do processo, como intimações, notificações, prisões, buscas, apreensões e diligências. A citação no processo penal deve ser feita a partir de um mandado, comunicando ao réu pessoalmente através do oficial de justiça. A citação deprecada, que é feita através de uma carta precatória para outra comarca, também é um tipo de citação real, pois também é feita através de um oficial de justiça. Sabe aquele cara que aparece nos filmes tipo CSI analisando provas? Pois é, ele existe na vida real e tem nome: perito. O perito é um profissional com conhecimento técnico, científico ou artístico. Sua principal função é esclarecer pontos do processo que exigem saber especializado, ou seja, que estão fora do alcance ou do conhecimento jurídico comum do juiz. Ele entra em cena quando o magistrado requisita uma perícia, funcionando como um intérprete da realidade, traduzindo tecnicamente os fatos para o processo. A lei determina que, sempre que possível, a perícia seja feita por um perito oficial, ou seja, por um profissional concursado do Estado. Na falta de perito oficial, o juiz pode nomear 2 peritos não oficiais, desde que sejam pessoas idôneas com curso superior na área relacionada à perícia. Você acha que apenas o juiz precisa ser imparcial? Está bem enganado. O perito tem que ser imparcial também. Ele não toma partido. Nada de time acusação ou time defesa. O lema dele é ver e relatar. Sem emoção, sem opinião. Só os fatos. Os funcionários são extremamente importantes no andamento do processo. Mas calma lá, viu? Eles não mandam em nada. Quem manda mesmo é o juiz. E é por isso que o artigo 274 do Código de Processo Penal tem sido um pouco criticado, porque ele estende as causas de suspensão aos funcionários. Pense só comigo.
Se o escrevente, que é quem digita o depoimento do réu, for amigo ou inimigo dele, qual a diferença vai fazer? Até porque quem manda na audiência mesmo, isso mesmo, é o juiz. Espetacular, né, Mirella? Maravilhoso. E é isso, gente. Já tá JM fica por aqui. Uma ótima semana pra vocês. Ou até nunca mais. Bom dia! Bora, meu irmão. Perdeu. Não tá achando que eu tô brincando, é? Pera aí. Pá, pou, pei, pou. Perdeu. Pera aí que você vai ganhar. E morreu. Peraí. Eu já tive uma minha amiga da escola. Bora! Off the kick, the power, the mess. Off the kick, the power, the mess. Vai entregar. Já tá Mas com tem o que pé. estar mais pra perto se ele não fizer isso. Ah, tá. Vou continuar aqui. Não. E é isso, galera. O Jornal Moto a Moto fica por aqui. A não ser que mais alguém tenha dúvida. Para. Já deu meu horário. Tchau.